Apocalipse, capítulo 2. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 12. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Nós começamos esse estudo falando sobre o propósito do livro de Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento, o contexto em que ele é escrito, em que essa revelação é entregue ao apóstolo João, que estava em idade avançada na ilha de Patmos. Falamos sobre as diferentes escolas de interpretação, isso porque o livro de Apocalipse, se não é o mais difícil de interpretar, é um dos mais difíceis, mas há praticamente um consenso de que é um dos livros de maior dificuldade de interpretação por conta da riqueza de simbologia presente na construção deste livro. E nós observamos que, dentre as escolas de interpretação, existe uma escola chamada historicista, que acredita que os eventos de Apocalipse têm um cumprimento histórico ao longo da sua trajetória. O problema dessa escola é querer interpretar todo o conteúdo de Apocalipse do ponto de vista histórico, porque, como o próprio nome sugere, algo que é histórico representa acontecimentos que já ocorreram. E Apocalipse fala de acontecimentos que já sucederam, mas não é todo o livro de Apocalipse. Nós vimos a escola preterista, a escola idealista, tem a escola mística também, que vê mais o aspecto moral, que tem a ver com o bem e o mal, e a escola futurista, que é a escola que nós adotamos. É uma escola que interpreta o Apocalipse com a perspectiva de eventos futuros. Tudo isso nós falamos na primeira sexta-feira que começamos a abordar o tema, mas como a gente teve uma Santa Ceia aí no período, é bom sempre dar uma recapitulada, e até porque, como alguns irmãos mandaram um zap para mim: pastor, explica melhor essa questão da escola historicista, por que o senhor vê certo sentido
nessa escola, e eu tive que demonstrar, e eu vou dar um exemplo bíblico aqui, do porquê nós entendemos que a escola historicista, ela tem seu fundamento até certo ponto, mas a partir de determinado ponto, a nossa interpretação ela é futurista. No livro de Apocalipse, ainda no capítulo 1, versículo 19, Jesus diz a João o seguinte: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, Jesus queria que João registrasse as visões que ele estava tendo, e Jesus deixa claro que algumas dessas visões, ou parte daquilo que João estava recebendo, tinha a ver com o momento presente, porque Jesus diz, as coisas que são as coisas presentes. Então, João estava escrevendo uma mensagem para o seu tempo, para o momento que ele estava vivendo, mas Jesus diz, e as que depois destas hão de acontecer. Então, a mensagem de João era para o tempo presente e para o porvir, as coisas que aconteceriam depois. Então, do capítulo 1 até o capítulo de número 4, nós entendemos que o livro de Apocalipse, ele é histórico, porque descreve a condição de 7 igrejas que estavam ali na região da Ásia Menor. Do ponto de vista profético, ele é futurista a partir do capítulo 5. O capítulo 4 é um capítulo de visões, e que apontavam também para um caráter futurista. Mas aí você que tem me acompanhado, talvez diga, pastor, então, se até o capítulo 4, né, até o final do capítulo 3, o livro de Apocalipse é histórico, então o que a gente aprende com as 7 igrejas da Ásia é algo que fica só no passado? Veja só, as 7 igrejas representam um período histórico, algo que João estava vivenciando. Só que como o conteúdo está registrado em um livro profético, é comum na mensagem profética o escritor apresentar um fato que está acontecendo que aponta para uma realidade futura. Quer ver um exemplo claro? A simbologia do Antigo Testamento. Você olha, por exemplo, Deus anunciando o juízo dele sobre Sodoma e Gomorra. Abraão tinha um sobrinho que morava lá. E Abraão fica preocupado e vai perguntar para Deus, Senhor, tu vai destruir o justo junto com o ímpio? Se tiver 50 justos naquela cidade, Deus diz, por amor dos 50 eu não destruo. Se tiver 40, também não. Se tiver 30, também não. Se tiver 20, não destruo. Se tiver 10, primeira coisa que Deus estava dizendo a Abraão é, Abraão, a situação em Sodoma e Gomorra está tão terrível, que se eu procurar 10 justos lá, eu não encontro. Isso também revela o seguinte, era como se Deus estivesse dizendo, se eu tivesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, a presença desses justos justificaria o fato de eu não destruir a cidade. Eu não destruiria por amor dos 10. Só que não tem 10. A quantidade que tem é muito pequena, em outras palavras, Abraão. Porque de justo só tinha a família de Ló. E aí o que é que Deus faz? Deus é justiça e é misericórdia. É misericórdia com quem é digno de misericórdia. Então, a quantidade de justos naquela região não era suficiente para impedir um juízo de Deus, porque a medida do pecado era tão grande que chegou no limite e Deus diz, tenho que destruir. Só que para Deus não entra em conflito, ou seja, Deus, para exercer justiça, ele não deixa de ser misericordioso. Deus não entra em choque nos seus atributos, ele consegue fazer justiça sem deixar de ser misericordioso. E como é que ele faz isso? Tem um justo, o que é que ele faz? Os anjos vão lá
E o que é que eles dizem a Ló? Corre, apressa-te, escapa-te por tua alma, porque enquanto você não sair daqui, nós não podemos fazer nada. Sabe o que é que Ló representa? Ló é um símbolo da igreja. É como que Deus estivesse dizendo: o mundo pode estar de mal a pior. O mau cheiro do pecado incomoda as narinas de Deus. Só que quando Deus olha para esse mundo, Ele não vê só um justo, Ele não vê só 10, Ele vê a igreja dele. E enquanto a igreja estiver na terra, a igreja preserva esse mundo. Só que vai chegar uma hora que o juízo de Deus vai ter que acontecer. Porém, antes de Deus julgar esse mundo, o que é que Ele faz? Ele tira a igreja da terra. Quando Ele tira a igreja, o juízo desce. Então, eu estou falando, gente, de um fato histórico, de algo que aconteceu, só que profeticamente aponta para um cumprimento pleno. Claro, de maneira simbólica, né? Outro exemplo, eu já citei várias vezes aqui, é o exemplo de José. Quando José está no Egito, ele é rejeitado pelos seus irmãos, recebe o título de Zafenate Paneia, o salvador do mundo. Ele casa com uma mulher gentílica que era filha de um sacerdote egípcio, ou seja, não era alguém que pertencia à nação de Israel. E o casamento de José, de Zafenate Paneia, o salvador do mundo, com uma gentílica, acontece antes dos 7 anos de fome. Isso aconteceu historicamente, mas aponta para um cumprimento profético, porque e com todo respeito a quem gosta de assistir, o Dr. Rodrigo Silva, que eu respeito muito, é uma sumidade em muita coisa que ele fala, mas tenha cuidado, você come o peixe, tira as espinhas, ele é bom em muita coisa, mas a escola de interpretação dele não é a nossa. A corrente de interpretação que ele segue crê que a igreja vai passar por parte da grande tribulação. Na mensagem simbólica da Bíblia, a gente entende que a igreja não vai participar do juízo que Deus vai determinar sobre a terra, porque antes do juízo descer sobre Sodoma e Gomorra, Deus tira o justo de lá. Antes dos 7 anos de fome que foram mostrados a José, o Salvador do mundo se casa com uma gentílica, que é um símbolo do casamento de Cristo com a igreja, que é composta pelos gentios. E quando esse casamento acontece, é antes do juízo da grande tribulação, que é representado profeticamente pelos 7 anos de fome. O período da grande tribulação é um período de 7 anos, né? A 70ª semana que foi profetizada por Daniel. Então, no contexto profético, acontecimentos históricos, fatos que ocorreram, que se cumpriram, eles apontam também para uma verdade futura que Deus está mostrando. Isso é muito comum na linguagem do Antigo Testamento. Então, quando a gente olha para Apocalipse, o contexto, não sei se eu estou falando muito rápido, mas acho que está dando para entender, amém? Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, o livro de Apocalipse, ele tá trazendo acontecimentos históricos, mensagens que João estava direcionando da parte do Senhor Jesus para 7 igrejas da Ásia Menor na sua época. Isso aconteceu, porém, cada situação ou cada igreja citada aponta para um período profético da trajetória da igreja na terra. Nós já estudamos 2 igrejas, né? A igreja de Éfeso, a igreja apostólica, e a igreja de Esmirna, a igreja dos mártires, a igreja perseguida. E, gente, eu acho, não sei se eu comentei isso no púlpito, mas acho que eu comentei com uma jovem que veio falar comigo, e ela me perguntando que livro eu tinha estudado sobre essa interpretação de que cada uma das igrejas do Apocalipse aponta para um período da igreja. Na época, no dia que ela me perguntou, eu não recordava, mas hoje eu estava confirmando. Um dos defensores dessa interpretação é o Dr. Russell Norman Champlin, que também a gente não concorda com tudo que ele diz, mas ele é uma sumidade, né? Tem uma obra dele que foi resultado de 20 anos de estudo, né? A obra
o Novo e o Velho Testamento interpretados versículo por versículo. Então, Dr. Champlin, ele interpreta e não tem como não concordar com ele por um detalhe, porque todas as fases representadas pelas igrejas da Ásia Menor, as igrejas de Apocalipse, quando você compara o que essas igrejas estavam enfrentando, e quando você compara com a história do cristianismo, ou seja, a história da igreja na terra, você vê que o que cada igreja representa no livro de Apocalipse descreve exatamente as fases que o cristianismo viveu e tem vivido na terra. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo, é a igreja dos apóstolos. A igreja de Esmirna é a igreja dos mártires. Jesus fala de uma tribulação de 10 dias, e a gente aprendeu que esse número 10, ele é profético, porque fala de 10 dias literais, fala na história de 10 imperadores romanos que perseguiram a igreja terrivelmente. Fala também de uma época que também se cumpriu na história, 10 anos de profundo martírio e perseguição à igreja. E a igreja que a gente vai estudar hoje, que é a igreja de Pérgamo, quando a gente olha para o final da época da perseguição, porque a gente sabe que o período de perseguição do cristianismo cessou com um acontecimento histórico. Isso aqui, gente, não é interpretação, isso aqui é fato. Quando eu falo de elementos históricos, eu estou falando de informações que qualquer pessoa pode consultar numa enciclopédia, pode dar um Google. Qual é o período, qual é o acontecimento que marca o fim da perseguição aos cristãos? Porque você sabe que desde a era apostólica até a era que eu vou te sinalizar agora, a igreja enfrentou grande adversidade. A igreja nasce no contexto judaico, quando a Palestina está sob o Império Romano. Então, as primeiras perseguições contra a igreja vieram das autoridades judaicas, do farisaísmo, né, a classe religiosa. E o que acontece? Para que a classe religiosa pudesse justificar a sua perseguição contra Pedro, já começou crucificando Jesus, mas essa perseguição ela segue porque após a crucificação de Jesus, o cristianismo começa a crescer. No dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se convertem. Então, o cristianismo nasce como uma ameaça ao judaísmo. Os chefes das sinagogas, os primeiros convertidos eram pessoas que estavam em Jerusalém porque praticavam o judaísmo, estavam lá celebrando uma festa do calendário judaico. Esse pessoal começa a se converter e eles começam a enxergar o cristianismo como uma ameaça. Essa seita chamada o Caminho, que era assim como os cristãos eram conhecidos no primeiro século, ela está constituindo uma ameaça a religião judaica. E a coisa piorou ainda mais quando um jovem, que era uma das maiores promessas do judaísmo, um menino da tribo de Benjamim, primeiro da turma em todos os estudos judaicos, aprendeu aos pés de uma grande autoridade rabínica, que era Gamaliel. Gamaliel não era qualquer mestre, Gamaliel era mestre dos mestres. Esse jovem era um judeu devotado, dedicado, ele amava tanto o judaísmo que ele se dispõe a perseguir, a acabar com esse movimento que apareceu, chamado o Caminho. Esse movimento de homens simples, pescadores galileus, que estava avançando na região de Jerusalém. O que acontece? Esse Saulo, que vem com todo gás, né, com sangue nos olhos para perseguir, com autoridade para mandar prender e até para permitir apedrejamento, espalha-se a notícia de que ele se converteu. E agora ele, que era uma das maiores promessas do judaísmo, né, pertenceu até à alta cúpula do farisaísmo, esse camarada agora é crente. E está andando junto com uma grande autoridade da igreja, um tal de Barnabé, que é muito amado
Pronto. Agora é a partir daí que essa perseguição aumenta contra a igreja. E o que acontece? As autoridades judaicas precisavam de um respaldo do império. E aí eles começam a fomentar a mente dos governadores, dos imperadores, para perseguir a igreja. E o que acontece? Já nos dias de Paulo, né, na era apostólica, começa uma grande perseguição contra a igreja. Aí você vai ver Nero, né, que manda atacar fogo em Roma. E Nero era terrível. Nero iluminava a cidade de Roma com o corpo dos cristãos, né? Ou seja, após essa era apostólica, tem início a era dos martírios. Aí você vai ver Vespasiano, Domiciano, Calígula. Esses imperadores, eles eram tão endemoniados, eles eram tão terríveis, que tem coisas que nem dá para falar aqui no púlpito, gente, de tão terríveis que esses homens eram. Então, após o final da era apostólica, vem a era da perseguição. E o que acontece? Essa era da perseguição, ela termina com um acontecimento marcante, que ocorre com a ascensão de um imperador romano chamado Constantino. Historicamente, os historiadores dizem que Constantino foi um cristão genuíno, sincero. Diz que numa viagem que ele estava fazendo, foi um imperador de muitas guerras, né? A história diz que Constantino deixou para se batizar, ele relutou bastante tempo para não se batizar, porque naquele tempo eles tinham a crença que descer as águas era como que lavar eles dos pecados. Então, como ele era um homem de muitas guerras e tinha muito sangue nas costas, né, por conta das batalhas, ele deixou para se batizar já bem mais para frente. Mas a história diz que Constantino, numa das suas viagens, ele teve uma visão e ele viu uma cruz. E ele viu, né, não sei se ele viu em latim, mas ele diz que teve uma visão da cruz e recebeu uma mensagem divina dizendo: sob este símbolo vencerás. E assim Constantino se converte e se torna o benfeitor do cristianismo. Por quê? Porque é com a conversão de Constantino que a perseguição aos cristãos termina. Aquela tribulação que Jesus havia dito para a igreja de Esmirna, dizendo: o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, né? Mas seja fiel até a morte, porque dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, eles iam passar por tudo aquilo, só que aquele sofrimento cessou quando Constantino assumiu o poder. Dá uma pausa aí e vamos voltar só para um detalhe que eu não queria deixar passar desapercebido. Por que a gente diz que Apocalipse ele é futurista a partir do capítulo 5? Porque no final do capítulo 3 termina a parte histórica. No capítulo 4, João descreve uma visão que ele está tendo da glória. E por que a gente entende que essa interpretação, que essa visão está falando de um acontecimento futurista? É interessante isso aqui. Capítulo 4, eu vou ler alguns versículos, até porque eu estou falando muito e é bom a gente conferir, né, com a palavra. Mas veja como é descrito o capítulo 4. E aí a gente vai voltar para Constantino. Não é o Constantino lá do filme não, viu? Depois destas coisas, preste atenção. Capítulo 3 termina com Jesus trazendo advertências à igreja de Laodiceia, né, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, depois dessa sessão em que João registra a mensagem de Cristo para as igrejas da Ásia, aí ele diz: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha aqui para mim. Então, o que João estava vendo aqui era uma visão do que haveria de acontecer. Mas essa palavra de Jesus, ela é chave, porque Jesus diz: e mostrar-te-ei
as coisas que depois destas quais? Destas que ele acabara de registrar. Ou seja, é como que Jesus está dizendo: João, após o cumprimento pleno de tudo isso que você acabou de falar, ou seja, da mensagem às 7 igrejas, eu vou te mostrar o que vai acontecer no futuro. Em outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo: após todas essas fases, após a última fase do cristianismo, que está representado pela igreja de Laodiceia, João ouve uma voz de trombeta dizendo: sobe aqui. Quando ele sobe, ele tem uma visão do céu após esse período descrito pelas 7 igrejas. Nessa visão que ele tem, que ele recebe, ele tem lá uma visão do trono, o mar de cristal. Ao redor do trono ele tem uma visão de 24 anciãos. Por que que a gente crê? Isso aqui é interessante. Quando alguém diz assim: pastor, por que vocês creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Por alguns argumentos. Porque os versículos específicos, se você pergunta: pastor, qual é o versículo específico que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Só existe um versículo específico, que é aquele que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. É o único versículo específico. Todas as outras interpretações que nos levam a crer que a igreja não vai passar pela grande tribulação é com base na interpretação simbólica do Antigo Testamento. É porque José casa com a mulher gentílica antes dos 7 anos de fome. É porque antes do juízo descer sobre Sodoma e Gomorra, o justo é tirado de Sodoma e Gomorra. E também por causa disso que eu vou te falar aqui. Depois da igreja de Laodiceia, que termina no capítulo 3, a abertura dos selos, do livro selado com 7 selos, que fala dos juízos de Deus que vão descer sobre a terra. Entre o capítulo 3 e o capítulo 5, tem um capítulo 4, que mostra o que João viu no céu, depois das coisas que ele acabara de registrar. Está dando para me seguir? Diga amém. O que é que João viu no céu? João, quando está no céu, antes da abertura dos 7 selos, os 7 selos falam de juízos que virão sobre a terra na grande tribulação. Antes desses juízos descerem, antes das 7 taças, antes dos 7 selos, antes das 7 trombetas, antes deste juízo chegar na terra, João viu ao redor do trono 24 anciãos. E isso aqui faz toda a diferença. Ou seja, antes dos selos serem desatados, ao redor do trono haviam 24 anciãos. E o que é que isso quer dizer? Na linguagem de Apocalipse, 24 revela muita coisa, porque o povo de Deus, na sua totalidade, ou seja, tanto do Velho Testamento quanto do Antigo Testamento, é representado por 24 anciãos. Quantas tribos haviam em Israel no Antigo Testamento? Quantas? 12 tribos. Os cabeças, os príncipes, os filhos de Jacó, os representantes das 12 tribos, aqueles que vieram a formar o povo de Deus no Antigo Testamento, são representados pelos 12 patriarcas. Assim é representado o povo de Deus no Antigo Testamento. Quem começa a igreja? Quantos apóstolos Jesus tinha? Quantos? 12. Isso não é por acaso. Assim como o povo de Deus no Antigo Testamento, ele é formado a partir dos 12 patriarcas. A igreja do Senhor Jesus, o povo da nova aliança, é formado a partir da grande comissão iniciada através dos 12 apóstolos.
Não tem problema que Judas farrapou, não, porque antes de Pentecostes, Matias foi escolhido, preenchia todos os requisitos e assumiu a vaga. Porque quando alguém pensa, mas fulano se perdeu, não, Jesus sempre tem reserva no celeiro dele. Quem quiser sair da presença, saia, é problema seu, né? Judas deixou o diabo plantar uma semente maligna no coração dele. E outra coisa, Judas não foi predestinado, não. Judas pecou porque quis, foi a decisão que ele fez. Agora, Judas tomou o caminho dele, mas Jesus tem reserva. Matias preencheu os requisitos, assumiu o lugar, e 12 do Antigo Testamento com 12 do Novo Testamento formam 24 anciões, que quando o cordeiro que está no trono é adorado, eles tiram as coroas e lançam aos pés dele e dizem: tu és digno de receber honra, glória, poder, força, porque compraste com teu sangue povos de toda língua, tribo, nação. E é a reunião desses 24 anciões que representam a totalidade do povo de Deus na presença do Cordeiro acontece antes da abertura dos 7 selos. Sabe o que é que a palavra está dizendo para a gente? É que antes dos juízos de Deus chegarem nessa terra, a igreja vai estar lá, representada pelos 24 anciãos, dizendo: ele é digno, ele é santo, e a gente escapou da corrupção desse mundo, porque fomos comprados pelo sangue dele. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Levanta a tua mão e adore ao que vive para sempre. Sabe por que a gente sabe que isso é profético? Que isso é algo que vai acontecer? Por 2 razões. Primeiro, porque Jesus disse, são coisas que ainda vão acontecer. E segundo, a gente sabe que é algo futuro, porque João, o apóstolo, ele viu ele mesmo. Se João é um dos 12, e ele está lá no céu, e ele vê os 24 anciões, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, ele estava vendo algo que ainda ia acontecer. Quem entendeu, diga amém. Então a igreja, gente, fica tranquilo. A coisa pode estar indo de mal a pior. Está ficando cada vez mais insuportável viver nesse mundo, né? Um mundo que está caminhando mesmo para o maligno, apoio ao aborto, ao homossexualismo, à ideologia de gênero, todo esse lixo do inferno. Mas fica tranquilo, que quando tiver insuportável para a igreja ficar aqui na terra, a trombeta vai tocar, e vai ser talvez, provavelmente, como João descreveu. Ele disse: eu ouvi uma voz como de trombeta, dizendo: sobe aqui. É o som da trombeta dizendo: sobe. E a igreja vai subir. Não vai precisar de disco voador, vai nada, é só o som da trombeta. No abrir, fechar de olhos, nós estaremos com o Senhor nos ares, para escapar dessa imundície, dessa corrupção maligna do mundo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então vamos lá. Então, é por isso, eu acho que agora está bem explicado, que nós entendemos que Apocalipse, ele é essencialmente futurista a partir do capítulo 5. Quem entendeu, diga amém. Então, vamos voltar para a igreja de Pérgamo, que é o objeto do nosso estudo. Por que é tão importante conhecer as características das igrejas de Apocalipse? Porque elas marcam as fases da igreja na terra, os problemas que a igreja enfrentou e as advertências que Jesus trouxe. Quando a gente estuda isso aqui, não tem como ficar dúvida no coração da gente de que nós estamos no último período, na última dispensação, nos últimos dias da igreja na terra, gente. A igreja de Pérgamo é conhecida no meio dos estudiosos como a igreja tolerante. A igreja que recebe o favor imperial. A igreja que a antecede, a igreja perseguida, a igreja de Esmirna, sofreu muito, mas não recebeu nenhuma repreensão,
não recebeu nenhuma advertência da parte de Jesus, porque era a igreja perseguida, era a igreja que sofreu espólio, ou seja, foi saqueada, foi uma igreja que enfrentou privações, adversidades, martírio, mas foi uma igreja que o diabo conseguiu tocar o corpo, né? Trucidou muitos crentes, queimou muitos crentes, muitos crentes foram devorados, mas foi uma igreja, foi um período do cristianismo onde se cumpriu aquilo que Jesus falou. Não tenham medo daqueles que podem ferir o corpo ou matar o corpo, porque eles podem matar o corpo, mas não podem tocar na alma de vocês. Temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse sim. Então, a igreja foi extremamente perseguida nessa fase de martírio, de perseguição, mas foi o tempo que a igreja mais foi purificada. A igreja de Pérgamo é chamada a igreja do favor imperial, porque e aí eu volto para Constantino, quando Constantino assumiu o poder, ele se converte ao cristianismo, como ele era o imperador, Roma era um império mundial. Aí o que é que Constantino faz? Os cristãos já sofreram muito, eu não vou mais permitir que a igreja cristã sofra, eu vou baixar um decreto que vai beneficiar os cristãos. A partir de agora, todo o império romano, a religião oficial do império é o cristianismo. Pastor, isso deve ter sido muito bom. Pararam de perseguir a igreja, tu que pensa? É a partir desse momento de favorecimento que a igreja começa a entrar num processo de declínio moral. Vamos voltar para a mensagem dirigida à igreja de Pérgamo, versículo 12. Ao anjo da igreja, sabe que a palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, quando Jesus dizia algo ao anjo da igreja, não era um anjo de asa, um ser espiritual, era o mensageiro, era o pastor, era o líder da igreja, né? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Olha como Jesus se identifica com essa igreja. Isto diz aquele que tem a espada aguda, a espada afiada de 2 fios. Olha aqui para mim. Sempre que a Bíblia fala de espada, na maioria das vezes, a espada está associada ao juízo. Então, quando Jesus se identifica para a igreja de Pérgamo, ele está dizendo, isto diz, ou seja, quem está falando aqui é aquele que traz consigo a espada aguda de 2 fios. Antes, né, de alguém pensar, mas pastor, Jesus não é amor, não, mas é justamente por isso. Jesus ama tanto a igreja, que é por isso que ele traz consigo a espada, porque quem ama, corrige o que precisa ser corrigido. E tem que acordar, de vez em quando eu tenho que tocar nesse assunto, porque tem gente que tem uma ideia equivocada de que o Deus de amor é um Deus que deixa a gente fazer tudo que a gente quer, viver do jeito que a gente quer, e Jesus se identifica para a igreja de Pérgamo dizendo, quem está dizendo aqui é aquele que traz consigo a espada aguda de 2 fios. Eu até falei isso umas semanas atrás, né? Tem muito crente que às vezes cai naquela bobagem de dizer, não, pastor, não pode julgar. Gente, vamos entender isso aí. Quando a Bíblia diz que a gente não deve julgar, é o julgamento hipócrita, é o julgamento a partir da aparência. Por exemplo, você olha uma pessoa, não sabe nada dela, não sabe a história dela, aí você, com base no que está vendo, aí forma um conceito. Esse julgamento a Bíblia condena. Mas julgar no sentido de analisar algo, a Bíblia manda a gente julgar. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. A Bíblia manda a gente julgar as profecias. Porque tem crente que come tudo, né? Abre lá o bandejão, o pessoal... Não, é porque eu creio em tudo. Peraí, negão. Tu recebe a mensagem, agora tu sai catando. Porque às vezes vem um pouquinho de emoção, vem um pouquinho de empolgação, e a profecia tem que ser julgada.
Profecia tem que edificar, consolar e exortar. Aí o que acontece? Não pode julgar. Quem disse que não pode? Não pode é julgar da forma errada. Por exemplo, quando alguém vem e me traz uma palavra, uma orientação, um ensinamento, eu tenho que julgar. Agora, eu não vou julgar com base na aparência da pessoa, eu vou julgar com base naquilo que a palavra diz. Por exemplo, se chega lá um profeta canela de fogo, pastor, ele já profetizou isso, se cumpriu, profetizou aquilo, se cumpriu. Aí esse mesmo profeta que já acertou 2, 3 profecias, ele chega para você dizendo: olhe, você tem que se separar do seu marido, porque ele não quer fazer a obra, e Deus vai mandar uma outra pessoa. Tu vai acreditar numa profecia do Paraguai dessa? Sim ou não? Mas pasmem, tem gente que acredita. Eu já vi crente querer desmanchar casamento, não, porque foi Deus que mandou. Que Deus é esse que contradiz aquilo que a palavra de Deus fala? Tudo que a gente ouve tem que ser julgado, não é com base na aparência, até porque tem muita coisa que parece, mas na verdade não é. E nem tudo que também não tem aparência a gente pode rejeitar. Como é que a gente analisa? Julgando de acordo com a palavra. Esse é o julgamento saudável. Quem entendeu, diga amém. Então a gente julga, a análise que a gente faz é a partir da palavra. E quando Jesus se identifica como alguém que traz... Interessante, isso aqui é tremendo. Jesus se apresenta como aquele que traz consigo a espada. Espada é símbolo de juízo, mas espada não só é símbolo de juízo. Espada é símbolo de quê? De quê? Da palavra. Por isso que a Bíblia diz: uns lerão esse livro para a sua salvação e outros lerão para a sua própria condenação. Isso é muito forte, gente. Aí Jesus diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por que Jesus falou isso? Pérgamo era uma cidade da província romana da Ásia. Foi a antiga capital de Átalo, né, quando foi doada ao Império Romano no ano 133 a.C. O nome Pérgamo vem do termo purgos, que quer dizer torre ou castelo. E Pérgamo era uma espécie de cidadela de Troia. Tinha uma grande importância econômica, política e religiosa, porque em Pérgamo ficava pelo menos 4 centros de adoração a divindades romanas, e em Pérgamo ficava a sede do culto, o templo do culto que se prestava a Zeus. Quem já ouviu falar de Zeus aqui? Estão jogando muito God of War, né? Eu estou ligado. Zeus era o chefão, era a principal a divindade do panteão, né? Ou seja, do conjunto de deuses romanos. Então, você sabe que por trás de toda a idolatria está a presença diabólica, porque é Satanás quem fomenta a idolatria. Então, provavelmente, isso aqui a gente tem que falar assim, porque não tem certeza, mas tudo leva a crer que a razão por que Pérgamo era conhecida como lugar onde estava o trono de Satanás poderia estar fazendo uma alusão ao culto que se prestava a Zeus, que era o chefe dos deuses do panteão romano. Ou também pelo fato de que em Pérgamo era muito presente o culto ao imperador. E aí você vai entender por que é chamada a Igreja do Favor Imperial. Porque, como os imperadores romanos eram cultuados como deuses, quando Constantino se converte, ele favorece a igreja. Mas aí, mais na frente eu vou explicar por que a igreja de Pérgamo ela entra num declínio espiritual. Veja uma coisa que Jesus diz: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ele fala dos pontos positivos e diz: e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus faz uma alusão a Antipas,
que também é um personagem que se sabe muito pouco dele. Acredita-se que Antipas provavelmente tinha sido o pastor de Pérgamo antes dessa fase, porque Jesus fala da morte de Antipas como um evento passado, provavelmente ainda da época da perseguição que antecedeu, né, o período histórico representado por Pérgamo. Mas uma verdade interessante é que Jesus declara aqui que Antipas foi morto por não negar a fé. E ele foi morto aonde era geograficamente o trono de Satanás, o lugar de um culto pagão. Uma verdade que a gente aprende aqui é que mesmo nos lugares de maior presença de pecado e de iniquidade, é possível ser fiel a Deus. Que Antipas foi morto, aqui diz, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 13, Jesus elogia a igreja de Pérgamo. Mas no versículo 14, Jesus adverte a igreja de Pérgamo. Porque qual era o problema da igreja de Pérgamo? Aqui Jesus descreve quando ele diz: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Vamos lá. Qual era a doutrina de Balaão e qual era a doutrina dos nicolaítas? Nós vimos, acho que 2 semanas atrás, que nós falamos sobre a doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta do Antigo Testamento que foi contratado para amaldiçoar os filhos de Israel quando estavam peregrinando no deserto. Se você quiser um esclarecimento maior, depois você anota aí e em casa você lê o capítulo 22 de Números. Então, a doutrina de Balaão consistia no seguinte: primeiro você tem que ler a história. Balaque era um rei moabita que se sentiu ameaçado com a presença dos israelitas. Então ele contrata Balaão, porque Balaão era uma figura espiritual, era um profeta. E Balaão recebe presentes, né, recebe a proposta para lançar palavras de maldição. Porque Balaão, rei dos moabitas, ele pensava o seguinte: não tem como pelejar contra esse povo. Agora, se cair uma maldição sobre eles, a gente peleja contra eles e vence a guerra. E Balaão foi. Interessante que Deus falou com Balaão, né? Não pode ir com eles, agora fale só o que eu colocar na sua boca. No trajeto, é como que Deus percebe que o coração de Balaão meio que quer ceder à proposta de Balaque. Por essa razão, um anjo se interpõe no caminho e impede o avanço de Balaão montado na sua jumenta. A jumenta viu o anjo no caminho e Balaão começou a espancar a jumenta. E no que ele está espancando a jumenta, Deus abre a boca. Não é que Deus usou a jumenta, Deus não usou a jumenta. Deus abriu, Deus permitiu de forma miraculosa, né? Isso é uma operação divina, que a Bíblia diz que Deus opera tudo em todos. Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta falou com Balaão. Depois Balaão viu e percebeu que havia o anjo do Senhor com espada na mão. A jumenta viu o anjo, temeu e parou. E aí ele recebe a advertência, disse: você vá, mas só fale o que eu mandar. E cada vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar os filhos de Israel, Balaque ficava na expectativa que ele proferisse uma palavra de maldição. Mas quando ele abria a boca, Deus colocava uma palavra de bênção. Porque enquanto o povo é santo, enquanto o povo é crente, enquanto o povo é temente a Deus, enquanto o povo é fiel a Deus e não abre brecha para pecado, para iniquidade, para idolatria, quando a gente fecha o cerco
da nossa casa, da nossa família, da nossa conduta, da nossa empresa, quando a gente não permite dentro da vida da gente, dentro da casa da gente, dentro da família da gente. E deixa eu abrir um parêntese, é importante que todo pai de vez em quando faça isso. Abra a mochila dos filhos, abra o livro dos filhos, desbloqueie o celular dos filhos, porque a gente tem que vigiar sobre tudo que passa, que transita dentro da casa da gente. Enquanto Israel está andando fechado com Jeová, Balaque diz: eu trago tu para amaldiçoar esse povo, e cada vez que tu abre a boca, tu só traz uma palavra de bênção. Aí Balaão diz: como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? O Senhor está com eles, está no meio deles. A gente ouve um alarido como de um povo que está vencendo uma guerra. Eu não tenho como amaldiçoar, porque quando Deus está com a gente, quando a gente anda com Deus, não pega nada. Não precisa de comigo, ninguém pode na frente da tua casa. Precisa não. Não precisa andar com dente de alho dentro da bolsa. Não precisa se preocupar com sandália emborcada, nem porque você vai passar debaixo de escada. Não precisa se preocupar com nada disso. O que está sobre a vida da gente é a marca do sangue. E aquele sangue não deixa passar nada. O segredo é andar certinho com Jesus. Porque quando a gente anda certo, não pega nada. Não tem olho grande, não tem olho gordo, não tem olho de tamanho nenhum. Tem a marca do sangue sobre a tua vida e a mão grande de Jeová dizendo: isso aqui é meu, é meu. Oh glória, levanta a tua mão e adora. Tu tem dono, crente, tu não é qualquer coisa não. E Balaão era terrível. Escute isso. Escute isso aqui. Isso aqui é muito sério que eu vou te falar. O falso profeta, o profeta perigoso, nem sempre é aquele que vai errar uma profecia. Sabia disso? Se você ler o capítulo 22 de Êxodo, capítulo 23, todas as vezes que Balaão abriu a boca, ele só profetizou o que Deus colocou na boca dele. O profeta mais perigoso da Bíblia é Balaão. Quer ver uma frase que todo mundo aqui usa e que foi Balaão que disse? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe quem disse isso? Balaão. Só que ele falou isso sendo usado por Deus. A Bíblia manda a gente ter cuidado com a doutrina de Balaão. Sabe por quê? Porque tem gente que é como Balaão. Pelo fato de Deus ter operado muitas vezes na vida dele, falou e se cumpriu, falou e aconteceu. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que respeitar um profeta só pelo fato daquilo que ele fala e se cumpre. A Bíblia manda a gente respeitar ou reprovar um profeta pela conduta dele. Porque Deus diz no Antigo Testamento: quando um profeta ou sonhador de sonhos falar algo ou revelar um sonho, algo e se cumprir, mas se esse mesmo profeta que fizer um sinal ou que falar de algo que se cumpriu, se ele mandar vocês fazerem alguma coisa diferente da palavra, Deus diz: sou eu que estou provando vocês para saber se vocês vão guardar minha palavra ou não, vão ser fiéis a mim ou não. Então nem tudo, escute isso, nem todo mundo que se apresenta como alguém que revela sinais de Deus, necessariamente é alguém digno do nosso respeito e da nossa obediência. Sabe por quê? Por causa de Balaão. Balaão profetizou de olhos abertos. Gente, Balaão profetizou sobre Jesus. Deixa eu mostrar aqui, Números
capítulo 23. Números capítulo 23. Versículo 7, então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Aí ele diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Aí Balaque diz: que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Versículo 13, então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar. Versículo 18, então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Isso é Balaão profetizando. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Isso é Balaão dizendo: se Deus abençoou, como é que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoou? De vez em quando eu atendo alguma pessoa que diz: ai, pastor, eu ouvi muita palavra de maldição. Que teve um tempo atrás que lançaram um livro, né? Há poder nas suas palavras. E a gente entende que a vida e a morte está no poder da língua. Agora tem uma coisa: se você é um crente fiel, que serve a Deus, que anda direitinho, aí está lá aterrorizado: não, porque fulano disse que ia botar meu nome na boca do sapo. Pode botar na boca do sapo, do cururu, da rã, da gia. Se tu anda certinho, tá fechado com Jesus, não pega nada. Ah, porque meu pai é alcoólatra, me amaldiçoou. Se Jesus te salvou, te lavou no sangue dele, quem te amaldiçoa não vai revogar a bênção de quem te abençoa. Deixa eu ver. Cadê? Versículo capítulo 24. Isso aqui é Balaão profetizando sobre Jesus, gente. Capítulo 24, versículo 15. Então alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo. Esse aí parece que é vaso mesmo. O que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Olha o que ele diz: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Essa estrela e esse cetro, tu acha que ele está falando de quem? De Jesus. Se vê-lo-ei, mas não agora. Vou contemplá-lo, mas não de perto. Por quê? Porque ele profetizou milhares de anos antes de Jesus vir ao mundo. Mas quem está profetizando aqui é Balaão. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Gente, não é porque alguém fala e acontece, não é porque alguém profetiza. Eu não sou contra dons espirituais, não. Quem me conhece sabe que eu gosto de vigília, gosto de jejum, gosto de oração, gosto de mini vigília, gosto de quem tem as coisas do céu. Agora, me permita a expressão, eu não me abestalho. Ah, porque fulana de tal é uma mulher de Deus, fulano de tal é uma mulher...
pode ser mulher de Deus para profetizar, mas se não respeita o ministério, se não tem humildade para obedecer, para se submeter, se não dá exemplo com a conduta, pode profetizar de cair fogo do céu. Eu recebo tua profecia, guardo no coração e vou servir a Jesus. Mas para fazer a obra de Deus, Deus trabalha com quem é submisso. Deus não está preocupado só com os dons, Deus está preocupado com o fruto e com o caráter da gente, porque o que leva a gente para o céu não são os dons espirituais. Ao contrário, no inferno está assim de gente que vai ouvir Jesus dizer: não profetizamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônios. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Agora eu quero ver um crente que dá fruto, que é humilde, bondoso, submisso, temperante. É esses que vão povoar o céu. Se você entendeu, levante a sua mão e dê glória a Jesus, porque Jesus está mais preocupado com o caráter, com aquilo que a gente é, do que com aquilo que a gente tem. Que o dom não é nosso, o dom é dele. Então, Balaão foi um profeta que acertou todas as profecias. E deixa eu falar outra coisa aqui. Normalmente, quando alguém erra uma profecia, eu nem gosto de chamar de falso profeta, porque, claro, tem casos e casos, mas a maioria daqueles que erram uma profecia não foi por uma motivação maligna. Às vezes é imaturidade, é infantilidade, é emoção demais. Pode acontecer. Se isso acontecer, joga a espinha fora e continua servindo a Jesus com alegria. Jesus nunca vai falhar contigo, mas o ser humano pode falhar. Agora, o falso profeta, a principal armadilha dele não é não é a manifestação do dom, porque, como eu falei, Balaão acertou todas as profecias. E qual era o problema de Balaão? O problema de Balaão era o que Balaão ensinava. Eram os conselhos que Balaão dava. Abra o teu olho, porque às vezes tem crente que diz assim: eu gosto de ouvir fulana porque fulana profetiza. Eu gosto de ouvir fulano porque fulano profetiza. Cuidado, porque Balaque mandou Balaão profetizar. Profetizou, falou tudo que Deus colocou na boca dele. Ficou com um problema porque Balaque disse: meu irmão, eu chamo tu para amaldiçoar esse povo, e tu só fizesse profetizar bênção, só falasse coisa boa. Aí, preste atenção, veja o perigo da doutrina de Balaão. Que Balaão diz, em outras palavras: nego velho, como eu não posso profetizar maldição, como eu não posso falar nada ruim, porque cada vez que eu abro a boca, Deus coloca uma palavra de bênção. Vou te dar um conselho. Enquanto esse povo é santo, não adianta, não pega encantamento, nada funciona contra eles. Só tem um jeito de causar um estrago nesse povo. Aí você quer saber qual foi a doutrina de Balaão? Números capítulo... Cadê papai? 25. Meu Deus. Desculpa, capítulo 31. Eu vou ler o capítulo 31, o versículo 15 e 16, e depois a gente volta para o 24 para explicar. Números capítulo 31, versículo 15. Houve aqui uma guerra dos soldados israelenses contra os moabitas, e aí eles trazem, depois da guerra, trazem mulheres e crianças. Moisés, quando viu os soldados voltando, Moisés pegou ar, porque os soldados israelitas pouparam as mulheres moabitas. Pastor, que crueldade, era para matar as mulheres? Deixa Moisés responder. Moisés pergunta aos soldados: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que,
por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, que era o lugar onde os moabitas estavam e Israel estava acampado perto. Pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu, ou seja, que já teve contato íntimo com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. Sabe o que é que Moisés disse? Mata todo mundo. Porque Deus não negocia a santidade do seu povo. Quando você vê, é difícil falar isso, é quando você vê esses líderes bonzinhos que falam, mas Deus só quer o seu coração, e deixa o camarada beber, se prostituir, porque não vai dar tempo de falar da doutrina dos nicolaítas, porque a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas é basicamente a mesma coisa. Balaão, o sentido é, não tenho como amaldiçoar, porque Deus não amaldiçoa, mas faça o seguinte, Balaque, dê uma festa perto do arraial dos hebreus, e aí quando você der uma festa, mande as jovens, convidarem os jovens para participar dos sacrifícios, e foi isso que aconteceu. Capítulo 25 de Números, você me dá 5 minutinhos para a gente concluir, porque eu já estourei meu tempo. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que aconteceu? Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Por que Deus mandou enforcar os cabeças entre o povo? Sabe por quê? Porque os cabeças eram os líderes. Sabe quem foi que Deus mandou enforcar primeiro? Os líderes. Porque a responsabilidade de preservar o povo pelo seu caminho. Parece que a participação de Balaão acabou aqui. Cada um foi para o seu caminho. Só que lá o capítulo 31, Moisés revela que o que Balaque fez foi com conselho. Balaão, na verdade, chamou as mulheres moabitas. Porque ele já tinha dito, capítulo 23, versículo 23, ele diz: contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Ou seja, não pega encantamento. Aí o que é que Balaão faz? Chama as mulheres moabitas. Só tem um jeito de derrubar esse povo. Dá uma festa perto do arraial deles. Convida os rapazes. Gente, para que os jovens israelitas fossem até o arraial das moabitas, teria que ter autorização dos líderes, dos cabeças. Por que deixaram os israelitas se misturarem com as moabitas? Sabe por quê? Porque certamente o sentimento entre os líderes era: não tem nada de mais não. Você é jovem mesmo, né? Deixa o bichinho curtir também. Só guardar a lei, essas ordenanças. Não, tem que curtir. Deixa o bichinho. Dizem que tem um demônio que o nome dele é Tem Nada Não. Tem 2 demônios que estão atuando muito nesse tempo. Um se chama Tem Nada Não e outro se chama Não Tenho Tempo. São terríveis esses. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Sabe o que é que Moisés estava dizendo?
que o próprio povo tinha que ter esse senso. Moisés disse: cada um mate dentre os seus irmãos aqueles que se juntaram com Baal Peor. Então, quando você, de vez em quando aparece alguém que diz: eu acho vocês rígidos demais, a Assembleia é rígida demais, Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro, meu irmão. Jesus, quando me comprou corpo, alma, espírito, meu cabelo, tudo é dele. E esse princípio foi dito a Israel. Por isso que existe o princípio da disciplina. O princípio de disciplina começou lá no Éden. Deus perdoou Adão e Eva, perdoou, matou um bicho lá, cobriu a vergonha deles, mas disse: no Éden vocês não ficam mais não. Do ladinho de fora e ficou lá, né? Um querubim com espada dizendo: o acesso aqui foi perdido. No povo de Israel, quando alguém estava impuro, ficava separado, ficava fora do arraial. No Novo Testamento, quando alguém pecava, Paulo dizia: tirai dentre vós esse iníquo. Claro que isso aí não era com o intuito de lançar no inferno, era de separar para que produzisse arrependimento e a pessoa sentisse o desejo de voltar à comunhão, porque o efeito da disciplina é a restauração de quem pecou. Vamos entender isso. Mas Deus, porque ama, deixa de corrigir, deixa de punir. Gente, a essência do amor exige correção. Porque se Deus não nos corrigisse, onde é que a gente ia parar? Certamente não num bom lugar. Interessante, tem coisas na Bíblia que são fantásticas. Eu citei isso semanas atrás. De vez em quando aparecem umas coisas que parece que ocorrem para comover o coração do povo. Moisés lá com gosto de gás, colocando ordem na casa, mandou enforcar os cabeças, mandou que cada um mate a seu irmão que se juntou com Baal Peor, que houve essa profanação. Aí no meio, Deus está limpando a casa, ajustando tudo, já tinha vindo uma praga, 24.000 pessoas morreram por causa daquela praga, porque enquanto o povo está em santidade, não pegava nada. Balaão deu um conselho dizendo: deixa o povo, traga as coisas lá do mundão, coloque as coisas acessíveis ao povo de Deus, a doutrina de Balaão. E é isso que a gente tem que ter cuidado, porque mesmo que a doutrina de Balaão se revela como alguém que tem algo de Deus, mas na hora de ensinar o povo, ele começa com essa ideia: mas não tem nada não, tem nada demais não, pega um pouquinho alguma coisa lá do mundo, tem que contextualizar a igreja, tem que atualizar a igreja, e foi esse tipo de ensino que fez com que uma grande praga viesse sobre o povo de Deus. Quem está entendendo diz amém. Moisés disse aos juízes: cada um mate os seus irmãos que se juntaram a Baal Peor. Veja esse quadro aqui. Veja se não parece algo que vem para comover o coração mais sensível. No meio desse juízo, versículo 6. Eu vou citar aqui, você vai imaginando a cena. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Parece a história de Romeu e Julieta, um amor impossível, eu amo ela é midianita, mas eu vim aqui para sensibilizar vocês. Gente, as coisas espirituais não se tratam com sentimentalismo. Eu já vi uma mãe chorar, lágrimas de sangue, quando alguém disse: mas irmã, como é que a senhora permite seu filho fazer isso? É porque eu fiquei com pena do bichinho, ele gosta tanto dela e eu acabei permitindo. E chorou, lágrimas de sangue. E foi um dos muitos casos que eu já ouvi com gente que abre mão da sua autoridade, abre mão do que é certo, porque fica comovido. Tu pensa que o diabo não sabe que nós somos suscetíveis a emoções? Só que nem o nosso culto é emocional. Que a Bíblia diz que o nosso culto
é racional. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que Ele me manda fazer, eu sei o que Ele exige de mim, eu sei o que eu tenho que fazer para Ele. Não é por uma questão de emoção, é consciência, é razão. E o diabo sabe que às vezes ele vence a gente nas emoções. Chegou lá um casal, perante toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Aí tinha lá um caba macho. Versículo 7, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Ai, pastor, que violência! Veja o que aconteceu. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Tem gente que está olhando assim, meu irmão, esse pastor é muito bravo e sanguinário. Não, pai, é o que está escrito aqui. Porque Deus não negocia a santidade do seu povo. O problema de quem cede à doutrina de Balaão e fica naquela preocupação, não, eu não quero contrariar o povo, eu tenho que ser um pouco mais liberal, abrir concessões, tem que liberar, pastor, não pode ser tão duro. O problema é que foi esse tipo de liberação que trouxe uma praga que custou a vida de 24 mil israelitas. Não se negocia a pureza e a santidade da igreja. Se um crente quer pecar, ele peca porque ele quer. Ele peca porque ele decide pecar. Agora, porque a liderança abre espaço para dizer, vá meu filho, pode ir para um motel com a sua namorada, tem problema não, agrada. Porque tem gente que agora vem com essa conversa. Doutrina de Balaão e doutrina dos Nicolaitas agora veio travestida de uma mensagem que fala de uma graça. Não há graça. A graça é para isso mesmo. É você peca, né? Tem até gente que canta, tropeça aqui, cai acolá. Não, gente. A graça, ela supera o efeito do pecado. Mas a gente não pode usar da graça de Deus como desculpa para viver no pecado. Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus, ele não consegue viver na prática do pecado. Ele pode até se sujar, mas ele corre para o altar. Ele corre para os pés de Jesus. Se foi uma coisa grave, ele vai procurar o seu pastor e vai dizer, pastor, eu quero o céu, eu quero andar certo, eu quero a presença do Espírito na minha vida, porque eu quero o céu. Esse é o problema da doutrina de Balaão. Por quê? Porque quando ela parte da liderança, qual é o efeito no povo? Não, mas eu vou falar uma coisa aqui, gente, com todo respeito. Mas sabe qual é o meu problema? Sabe qual é a minha bronca com a teologia reformada? Com a doutrina calvinista? Sabe qual é? Se os calvinistas de hoje vivessem como os calvinistas de 2 séculos atrás, que tinham uma comunhão profunda com Deus, e eles andavam numa comunhão tão profunda que eles quase que achavam impossível viver longe de Deus, e por isso acreditavam que não tinha como perder a salvação, de tão apaixonado que eles eram por Deus. Mas não vou dizer todos, não vou generalizar, mas a grande parte dos cristãos calvinistas que eu conheço usam o argumento, uma vez salvo, salvo para sempre, eu sou um eleito, eu sou um escolhido, eu posso pecar, eu posso me prostituir, eu posso fumar, eu posso beber vinho, eu posso me prostituir com a minha namorada, eu posso me embriagar, mas eu sou salvo, eu sou um eleito, eu sou um filho da promessa. Vai nessa, tu vai ver onde é que tu vai chegar. Não ajeita teus pés, não. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. Quem é santo, santifique-se mais. Gente, é um caminho que a gente vai vencendo a nossa natureza para chegar lá. Se o próprio Paulo disse, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não corra o risco de ser reprovado.
Quem está falando isso, gente, é o topado da igreja, é o apóstolo Paulo, dizendo: eu faço o meu corpo de escravo, eu subjugo o meu corpo, porque eu não quero correr o risco de ser reprovado, ganhar muita gente e eu ficar. É isso que Paulo está dizendo, em outras palavras. Em resumo, essa é a doutrina, estourei o tempo, de Balaão e dos nicolaítas, que era uma doutrina liberal. Pode fazer o que quer e continue sendo cristão. Jesus corrige isso e diz, olha, eu estou terminando mesmo agora, ele diz: arrepende-te, porque senão em breve virei a ti, e contra eles, quando ele fala a eles, ele está se referindo àqueles que defendiam esse tipo de ensinamento dentro da igreja. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque Deus tem correção para quem está troncho e tem promessa para quem está certo. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Tem crente aqui que já comeu muito banquete, né? Camarão ao alho e óleo, escargot a bourguignone, todo tipo de comida é bom, mas tem uma comida que tu não provou ainda e está reservada para ti lá no céu. É um maná escondido e ele vem acompanhado de uma pedrinha branca. Tem gente que não está muito feliz com o nome que recebeu, outros receberam até um nomezinho bonitinho, mas deixa eu te falar uma coisa, tem um nome que ninguém conhece e só vai saber aquele que recebeu uma pedrinha branca por andar com Jesus em fidelidade. Tem correção para quem precisa de correção, mas tem promessa para quem é fiel a Deus. Quem está feliz com Jesus?